Olá, bom dia, feliz Dia das Crianças atrasadinho para vocês, a prof tá de volta para a gente continuar a nossa aula de matemática. E a gente estava trabalhando com o conteúdo que é a multiplicação, né, antes do feriado. Então a gente estava vendo que na multiplicação nós trabalhamos com as somas de parcelas iguais, a gente soma parcelas iguais. Então aqui no nosso exemplo a gente tem algumas continhas na página 28 para a gente fazer e a gente vai trabalhar com os nossos desenhos. Então a primeira continha a gente vai multiplicar a quantidade de picolés que nós temos aqui na primeira coluna pela quantidade de picolés que nós temos na primeira linha, que aí vai dar o total de picolés que tem nesse conjunto aqui. Então, a quantidade de picolés da primeira linha, da primeira coluna são 2, a gente vai fazer 2 vezes a quantidade de picolés que tem na primeira linha, que são 3. Então, a nossa continha vai ser 2 vezes 3. Aqui, mesma coisa no conjunto das flores. Vocês vão contar quantas flores tem na primeira coluna, no caso, 1, 2, 3, e vão fazer vezes 1, 2, 3, 4, vezes 4. Então, vai ser 2 vezes o número 4. Aí, vocês vão contar a quantidade de flores que vai dar dentro do conjunto, tá bom? E aqui, seguindo o exemplo, na linha de baixo, a mesma coisa, tá? Aí depois que faz 2 vezes o 4, se vocês quiserem somar embaixo 2 vezes o número 4, 4 mais 4, vocês podem fazer. Aqui a mesma coisa, se vocês acharem que é mais fácil para vocês resolver. E aí, ou depois contar o conjunto total de figuras que tem dentro do conjunto para colocar o resultado. Que aí nós vamos estar fazendo a soma das parcelas. Já aqui, na letra C, nós temos, observe os saltos registrados na reta numérica e responda. Aqui na letra C, a gente vai trabalhar com a reta numérica. Então, aqui na reta numérica, vocês vão contar quantos saltos que foram registrados. Então, vocês vão contar aqui a quantidade de saltos. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Cada vez que tem um elevado desse aqui, é um salto que é dado na reta. Então, vocês vão contar quantos saltos foram dados aqui na reta e completar ali na primeira pergunta. Depois pergunta assim, qual o tamanho de cada salto? Tem que observar aqui qual que é o tamanho que cada salto desse tem. E aí, que operação pode representar essa situação? Então, quantos saltos foram dados, vezes o tamanho do salto vai ser a operação que nós vamos registrar aqui embaixo, tá bom? Número 22. Na montanha-russa cabem 4 pessoas em cada carrinho. Preencha o quadro de acordo com o exemplo. Essa aqui é fácil. Essa aqui é igual à atividade que a gente fez do aviãozinho lá, que a gente fez, essa atividade anterior aqui, né? Essa do avião que nós fizemos, que tinha as pessoas dentro do avião e a gente contava a quantidade de aviões com as pessoas dentro. Mesma coisa nós vamos fazer aqui agora, utilizando esse trenzinho aqui. Então, aqui diz assim, quantos carrinhos tem nessa montanha-russa aqui? Então, vocês vão contar a quantidade de carrinhos e quantas pessoas tem dentro de cada carrinho. E aí, vocês vão completar aqui. Então, 3 carrinhos, aqui, por exemplo, a primeira linha diz 3 carrinhos com 4 pessoas em cada carrinho. Então, nós vamos contar 3 vezes o número 4. Aqui embaixo são 5 carrinhos com 4 pessoas dentro. Então, nós vamos fazer o cálculo de 5 vezes 4 pessoas, porque é 4 pessoas em cada carrinho. E assim sucessivamente até completar todo o quadro e colocar a resposta aqui no ladinho. Bom? Essa é a atividade da página 29. Agora vamos lá para a página 30. A página 30, nós temos os nossos probleminhas, as situações problema. Então, aqui diz assim, observe as imagens dos animais que vivem no sítio de Lara e responda as questões propostas. Quantas patas de animais há no total? Então, nós vamos contar quantos animais tem aqui, quantas patas tem em cada animal, e aí a gente vai contar no total quantas patas vão dar e responder aqui na resposta. Na resposta, a gente vai ter que colocar assim, ó, no total há tantas patas de animais. Sempre a respostinha completa para esse nosso probleminha. Aí embaixo diz assim, a multiplicação adequada para essa situação problema é 5 vezes 4. Por que 5 vezes 4? Porque são 5 animais com 5 patinhas em cada animal. Então, se a gente fizer 5 animais vezes 4 patas, quantas patas vão dar no total que esses 5 animais têm?
Número 24, atividade 24, página 31. Também é um probleminha. Depois que resolver esse dos animais, nós vamos para outra página aqui, que agora é dos doces. Qual que é o nosso problema aqui na página dos doces? Veja a quantidade de docinhos que Lívia fez para apresentar às suas melhores amigas. Então, ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas. Vocês vão contar quantas caixinhas a Lívia fez. Aqui está perguntando quantas caixinhas de docinhos Lívia fez. Então, vocês vão contar a quantidade de caixas. Depois diz assim, quantos docinhos há em cada caixa? Vocês vão contar quantos docinhos tem em uma caixa, em cada uma, né? Depois depois pergunta qual o total de docinhos que Lívia fez. Aí vocês vão contar o total. E aqui embaixo nós temos a continha. A multiplicação adequada para essa situação é 6 vezes 5. Ou seja, 6 caixinhas vezes 5 docinhos que tem em cada caixa. Quanto que vai dar? Vocês vão registrar a quantidade. Bem simples de fazer, né? Qualquer dúvida, só a mamãe chamar a prof. Agora aqui diz assim, some os números que estão nas folhinhas e descubra o segredo de cada pétala. Aqui vocês vão fazer a continha, então vocês vão somar 5 mais 5, vocês vão colocar o resultado, 5 mais 5, quanto que dá, né? 5 mais 0, depois 5 mais 5 mais 5 mais 5, quanto que dá. E vocês vão ir fazendo as continhas e colocando o resultado aqui nas pétalas, tá bom? Aí vocês vão somando, colocando o resultado aqui e colocando certinho aqui conforme a pétala o resultado da flor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 5 mais 5 dá 10. 5 mais 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, nós vamos colocar o número 10 aqui no resultado. Agora, aqui nós temos 5 vezes o 0. 5 vezes o 0 vai dar 5. Então, nós vamos colocar o 5 aqui. Agora aqui, por exemplo, 5 vezes 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Que deu 4 vezes o número 5, que vai dar 20. Então, 5 vezes o 4, que vai dar 20. Aqui vocês vão fazer a multiplicação. Tem o 5 no meio, esse 5 tá no centro, vocês vão fazer vezes o número que tá aqui embaixo e botar o resultado, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, quanto que dá? 5 vezes 2, quanto que dá? Somar 5 vezes o número 1, quantas vezes que vai dar? Aqui nas pétalas do meio, vocês vão fazer a continha de 5 vezes o número que tá no quadradinho de fora aqui para dar o resultado aqui. Qualquer dúvida também é só pedir para a mamãe e perguntar para a prof. As pétalas é só somar a continha que tá aqui. E aqui na flor, a gente vai utilizar o centro dela para multiplicar. Vai ser 5 vezes o 6, 5 vezes o 1, 5 vezes o 5. Então, vocês vão fazer 5 vezes cada número desse que está em volta aqui para dar o resultado da pétala, certo? E vamos lá para os nossos probleminhas. Aqui tem mais alguns probleminhas. Número 26. Desenhe as situações a seguir e resolva os problemas apresentando a solução na forma de uma adição e na forma de uma multiplicação. Joãozinho organizou sua coleção de motos em uma prateleira. Ele organizou as motos em 3 fileiras de 8 motos. Quantas motos ele tem no total? Então, a prof vai ensinar a fazer o primeiro. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele fez 8 fileiras de motos, né? 3 fileiras de motos com 8 motinhas. Então, 3 fileiras com 8. Uma fileira com 8, 2 com 8 e 3 com 8. Então, tem 3 vezes o número 8 aqui e vai fazer a continha de mais. Depois aqui vocês vão armar a continha de vezes. Em vez de fazer 8 mais 8 mais 8, vocês vão fazer 8 vezes 3, que é a quantidade que tem que somar o número 8. 3 vezes, né, que tem que somar o número 8. E aí vão colocar a soma aqui. E depois aqui embaixo fazer a resposta. O de baixo é a mesma coisa. Luísa tem 14 balas e seu primo tem o triplo dessa quantidade. Quantas balas o primo de Luísa tem? Lembra que a prof ensinou por quanto que multiplica o triplo? Quando a gente calcula o triplo, nós temos que fazer vezes quantas vezes? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar a quantidade de balas, que é 14, e multiplicar pelo triplo. Somar quantas vezes o número 14. Se é o triplo, são quantas vezes que a gente tem que somar? Lembrem quantas vezes que a gente tem que somar. Aí, vocês vão fazer a continha primeiro de mais e depois a continha de vezes com a quantidade.
Letra C, mesma coisa. Na sala de aula do segundo ano G, as mesas dos alunos são organizadas em 5 fileiras com 4 mesas em cada uma. Quantas mesas há no segundo ano G? Então, aqui nós temos 5 fileiras. 5 fileiras. Então, quantas vezes nós vamos ter que somar as cadeiras? 5 vezes, porque são 5 fileiras. Quantas cadeiras tem em cada fileira? 4 cadeiras. Então, são 5 fileiras com 4 fileiras em cada cadeira. Então, nós temos que somar quantas vezes aqui? A gente vai somar 5 vezes o número 4 e vai colocar o resultado, porque são 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. E depois a gente vai fazer a continha, 5 vezes o 4, porque são 5 fileiras com 4 cadeiras em cada fila. E aí, vamos fazer o resultado da nossa continha. Bom, hoje os cálculos são todos de multiplicação, né? Todos continhas de vezes, a gente vai somar as parcelas iguais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a prof, que a prof vai estar explicando as dúvidas, tirando as dúvidas que vocês tiverem com a mamãe aí também. Tá bom? Um beijo para cada um e até a nossa próxima aula de matemática.